Boa noite, como vocês estão? Vamos começar hoje mais uma live de como que a gente pode utilizar os óleos essenciais para ajudar a gente a vencer o medo, a procrastinação, a autossabotagem, com a Viviane Amaral. Ela vai vir conversar com a gente. Então, se Vivi já chegou, então se você estiver assistindo gravado, você pode passar um pouquinho, tá? Vou só esperar a live entregar só mais um pouquinho. Boa noite, Vivi. Você já pode pedir que eu deixo você entrar aqui com a gente. Deixa eu achar um filtrinho aqui. Você tá me ouvindo? Eu acho que você... Será que ele tá? Zildinha. Deixa eu ver como é que tá aqui meu áudio. Será que meu áudio tá rolando? Espero que sim. Bom, Vivi, já vou deixar você entrar aqui então. Vamos lá. Aí, tudo Deus, bem? tudo bom? E você? Graças a Deus, querida. Prazer imenso estar aí com você hoje, feliz. Ai, o prazer é todo meu. Tô muito feliz de você estar aqui com a gente. O quanto que a gente vai aprender, o quanto que eu estou fã do seu trabalho, já assisti muitas lives suas. E eu acho que a gente vai trazer muito conhecimento muito importante pra gente. Tô te chamando de Vivi já. Tô Claro, e íntima. eu vou chamar de Nath. Por favor, Vivi. Então, vamos lá, vamos começar. Vivi, eu li um pouquinho da sua história e você é uma terapeuta holística que tem um trabalho lindo, empoderador para várias pessoas. E a gente aqui conversa muito sobre propósito profissional, que ainda não é uma realidade para muita gente, mesmo que muita gente queira se conectar, e eu sou um exemplo disso. E eu sempre gosto de pedir para você trazer um olhar do que é viver um propósito profissional, que é uma coisa que está tanta gente buscando e às vezes a gente não sabe nem o que está procurando. Eu queria que você dividisse isso com a gente, por favor. Então, perfeito. Primeiro, novamente, agradecer, né, pelo convite. Estou muito Imagina. feliz, realmente, de você ter me convidado, né? De saber que, de alguma forma, eu já estou somando aí nas suas ideias alguma coisa de bom, né? E Com até certeza. baseado nisso é que é meu propósito. Entendeu? Eu já pego até o gancho para falar, né? Ótimo, O meu ótimo. propósito é justamente esse. Eu comecei realmente como empreendedora muito cedo. Então, assim, na verdade, eu sempre falo, assim, apesar de ter passado por todas aquelas histórias iniciais, eu comecei empreendendo muito novinha, mas passei pelo CLT, por toda aquela questão de carteira assinada, vivenciei Passou. isso também. Então, quando eu hoje falo de empreendedorismo, eu sempre falo assim, gente, eu falo por já ter vivido também o outro lado da história. Então, eu conheço um pouquinho de cada lado, né? E eu falo que, Perfeito. assim, eu fiz minha carta de alforria aos 19 anos. Caraca, Foi quando eu decidi realmente que eu não conseguia me enquadrar no sistema, né? No sistema perfeito. padrão mesmo. E tinha algo que me chamava sempre para essa questão mais visionária, né? E eu sempre Perfeito. tive esse lado espiritualizado, né? O lado da espiritualidade muito forte, muito intenso. E aí, aos pouquinhos, a gente vai chegando e a terapia holística entrou na minha vida nessa fase, dos meus 19 para 20 anos, né? Então, Nossa, baseado nisso, eu comecei com o Reiki primeiro, foi a minha primeira técnica terapêutica, e dela eu fui despertando para outras técnicas. Mas é muito interessante a gente perceber isso, porque o próprio terapeuta holístico, ele tem uma dificuldade, eu percebo isso muito, a dificuldade da veia empreendedora. Porque o que acontece? O terapeuta, quando ele tem essa ligação muito de visão do sistema integral da pessoa, do cuidado com o outro, ele às vezes abre muito mão, né? Do lado mais financeiro, está muito voltado para essa questão de ajudar o próximo, tem umas limitações com relação a cobrar, a colocar preço, a realmente ter uma troca ali. E eu falo que isso é um grande engano, né? Porque quando você compreende que o universo em si, ele trabalha dentro dessa visão da troca, que a própria energia do dinheiro é uma energia, então isso precisa ser uma via de mão dupla, a gente não pode nem só doar e nem só receber. perfeito. Precisa a gente ter realmente essa questão da troca.
Então, eu percebia muito isso dentro das próprias colegas de profissão, né? A dificuldade realmente, e eu mesma enfrentei isso muito no início, que eu ficava, meu Deus, mas parece que né? Eu tô cobrando por algo assim que deveria ser de graça, né? Então, tinha muito essa questão voltada para isso. E aí eu tive que aprender realmente a enxergar esse outro lado, porque eu cheguei no ponto que eu tive que compreender o seguinte: ou eu realmente começo a me empoderar dentro da minha profissão, ou eu vou precisar fazer alguma outra coisa para manter o que eu gosto de fazer, que é ser terapeuta. Então, nada melhor do que a gente ter um retorno do que a gente gosta de fazer, né? Maravilhosa, maravilhosa. Alinhado realmente com o seu propósito. E aí eu comecei realmente a entrar numa veia mais empreendedora, aliada com a questão das terapias. E partindo disso, eu pego o meu propósito, porque eu sempre falo assim, gente, o meu ideal hoje é realmente conseguir levar para as pessoas essa consciência de que é possível, sim, você ter um retorno financeiro, você ter uma realização profissional, fazendo o que você ama, fazendo o que você gosta, não precisa abrir mão disso, né? Ou fazer algo que você não goste para poder sustentar algo que você goste. Então, eu acho que assim, quando você se encontra e se entrega realmente dentro do que você nasceu para ser, né? Do que você realmente, porque você vai buscar aquilo que você realmente gosta de fazer. A sua profissão, a sua realização profissional, ela vai estar sempre muito ligada a isso. Então, ali deixa de ser uma questão que você faz apenas por dinheiro, apenas para sobreviver, e passa a ser a sua realização. Quando a gente fala de realização profissional, né? A realização é isso, é você fazer o que você veio para fazer, mas ter o seu sustento disso, né? Ter a sua base basear dentro disso. Então, o meu caminho hoje é conseguir levar para as pessoas essa consciência de que isso é possível, de que você pode fazer isso, né? Independente da sua escolha, porque a gente tem aí infinitas possibilidades de profissão, de ideias, de projetos. Então, assim, o meu lado terapeuta hoje ajuda realmente essas outras pessoas a se empoderarem em vários outros sentidos, né? Das suas próprias vidas. Mas o mais importante é conseguir também, Nath, você ter essa visão de que para empreender, você pode levar isso aliado com a sua qualidade de vida. Porque esse é um outro contraponto, né? Quando a gente percebe que as pessoas embarcam muito naquela do que eu vou fazer, eu tenho que dar certo, e eu vou, e tem que trabalhar muito, tem que ralar, e aí começa a negligenciar certas coisas na vida, né? Qualidade do sono, qualidade da alimentação, os seus processos ali naturais, o seu contato com a família, né? Isso não precisa ser renegado. Dá para levar isso em conjunto com o seu próprio veio empreendedora, não precisa você abrir mão. É claro que sim, vai ter que ralar, vai ter que trabalhar, né? Nada vai cair assim de bandeja no seu colo, né? Isso é muito real, a gente precisa batalhar pelo que a gente quer, mas a gente precisa também dar essa atenção para a nossa própria saúde, senão vai cair naquela história que o Dalai Lama sempre conta, né? De que o ser humano é muito comum perder a saúde atrás do dinheiro e depois perder o dinheiro para tentar recuperar a saúde de novo. Perfeito. Fica um vício muito louco, né? Nossa, Vivi, você tá falando assim, eu tô me sentindo numa sala sentada com você, assim, tá tão gostoso, tá tão lindo, tão íntimo isso. E eu queria trazer dois pontos que me chamam muita atenção, que conecta muito aqui. É que eu acho que a gente acredita muito numa transição planetária, uma mudança de eras. E a gente vai cada vez mais ver pessoas querendo fazer realmente uma intersecção, de trazer muito da espiritualidade para novas profissões, novos negócios, né? E eu, por exemplo, no meu caso, é uma mistura um pouco de um coach de transição de carreira, mas juntar com propósito profissional e espiritualidade. E eu acredito que tem tanta gente que talvez não consiga enxergar isso como possível, ou até ter uma certa espiritualidade, eu vou copiar disso, mas tem tanta solução linda para ser ancorada nessa terra. E a gente precisa realmente falar que sim, é ok cobrar por isso, é uma troca energética, tá ok a gente pronunciar que a gente quer ter valores mais espirituais dentro de outros negócios, porque isso para mim é a transição, né? E quando você fala também dessa questão da saúde,
como eu acredito que tudo que sai das nossas mãos sai com a nossa energia. E quando você tá com uma energia de desequilíbrio, cara, invariavelmente vai chegar nas pessoas, né? Então, quando eu tô conversando aqui com você, se eu tô com aquela energia, eu falei, cara, o que eu vou passar para Vivi? Então, é muito importante a gente se conectar com essa importância, não é demais, não tem que sentir culpa. A gente está numa sociedade em que a alta produtividade é sempre muito requerida, mas é tão necessário o recolhimento, é tão necessário o equilíbrio quanto, né, Vivi? É fundamental. E eu É, falo que, assim, que as pessoas que ainda não estão conseguindo despertar para isso são as pessoas que mais vão enfrentar dificuldades, principalmente daqui para frente. Porque se é um fato que foi muito claro dentro de tudo isso que a gente está vivenciando, é essa necessidade da pessoa voltar para casa. Mas não é para casa apenas casa, casinha, né? É casa, né? É casa. Então, você voltar para o seu processo interior, refletir realmente o que você está fazendo da vida, para onde está caminhando, né? O que eu estou deixando, qual é o legado que eu estou construindo aqui. Então, assim, vai ser perfeito, realmente essa coisa louca de viver para pagar conta. Gente, é muito mais exato, do que isso, né? A gente fala muito da exatamente, prosperidade, mas essa prosperidade, ela precisa estar interligada com o que você está colocando de valor nesse mundo. Então, assim, perfeito, precisa realmente ter essa questão visionária de que não é uma coisa que vai ser muito lá na frente. Nós já estamos nesse processo. Isso já é real, isso é agora. Então, a gente precisa estar perfeito, muito conectado, né, com a nossa própria identidade, com a nossa persona, né, com o que a gente trouxe aqui para a gente poder realmente fazer, qual é a minha contribuição nesse mundo que está ligado aos talentos, né? Então, assim, o perfeito, seu dom, o seu talento é aquele pontinho ali que você trouxe para fazer alguma contribuição no mundo. E você precisa descobrir esse talento, que normalmente ele está ali nas coisas que você faz no seu cotidiano, as pessoas que você mais convive vão te falar claramente quais são os seus dons, os seus talentos, porque elas percebem isso porque convivem com você. E perfeito, baseado nisso, você tem aquele start de falar assim: olha, é por aí que eu devo ir, alguma coisa eu preciso desenvolver dentro disso, porque é o que eu trouxe de natural. A gente vê muitas perfeito. as coisas meio robotizadas também, né? As pessoas Uhum. às vezes querendo copiar outras pessoas, fazer aquela fórmula padrão e criar, Perfeito. porque o formato agora do sucesso é isso daqui, tem que fazer isso, meio engessado. E eu falo, gente, se liberta disso, né? Se Exato. liberta, porque assim, o outro já existe, né? Então, ele Perfeito. já existe. Então, assim, você existe. Então, assim, Exato. você tem que colocar o seu diferencial é você. Então, é Perfeito. você que é o diferente na história. Então, o que que você vai trazer dessa ideia para realmente fazer a sua construção, fazer o seu legado, fazer a diferença no mundo e investir? E é investir nisso, né? Com o seu jeito, com a sua cara, da sua forma e colocar isso sim, colocar como valor, né? Porque aí, Maravilhoso. quando você enxerga esse valor em você, você começa a ter coragem de realmente colocar preço nisso. Perfeito. Porque quando No- você não enxerga esse valor, você tem dificuldade realmente para colocar preço em tudo. Porque é você que não está enxergando valor no que você faz. Então, eu acho que isso é fundamental também, né? Para a pessoa ter essa Nossa. consciência. Ai, Vivi, meu Deus, você pensa tudo que eu penso. Eu concordo com tudo que você está falando. Estamos em Que, sintonia. que legal! E eu acho que quando a gente fala desse equilíbrio, da gente encontrar esse nosso lugar de verdade, autenticidade, eu acho que é aquilo que você falou, às vezes a gente fica tentando fazer muito parecido com o que as pessoas fazem, porque a gente não confia, a gente não está conectada, a gente não está equilibrada para conseguir ouvir essa voz desses corpos superiores que sabem, tentam lá conversar com a gente o tempo todo, né? E um dos motivos de até que eu trouxe você aqui para ajudar nessa questão é que às vezes, muitas vezes, a gente não se conecta com essa autenticidade por medo de ser autêntico. O que é isso, né? Será que vão me validar? Será que vai dar certo e tudo mais? E daí a gente vai entrar aqui nos assuntos dos óleos essenciais. E antes, eu só vou fazer uma vírgulazinha, porque eu acredito que quando a gente entende o que são óleos essenciais ou qualquer tipo de cura, existe uma possibilidade maior de a gente se conectar
com poder curativo, né? Então eu tô aqui com a minha lavandinha e eu sei que ela tá vindo aqui, eu sei como que ela vai me ajudar, eu já entendo um pouco mais de óleos essenciais, né? E eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho como que eles atuam e por que que eles são tão importantes pra gente. Perfeito. Eu falo com o maior prazer, que é um assunto realmente que eu amo, né, de paixão. A própria questão da aromaterapia, eu falo assim que eu acabei me especializando muito na aromaterapia devido a essa versatilidade que ela tem. Então, assim, o poder dos óleos essenciais, porque a aromaterapia nada mais é do que a técnica que utiliza os óleos essenciais como ferramenta de trabalho terapêutico, né? Então, os Uhum. óleos essenciais são o nosso carro-chefe. E a grande versatilidade dos óleos é justamente nos proporcionar essa possibilidade de atuar no campo físico, né, no mental, no emocional, no vibracional, que é o plano espiritual também, de uma forma muito completa. Então, assim, e a gente consegue agregar com qualquer técnica que você esteja trabalhando e de uma forma que você não precisa, às vezes, parar o que você está fazendo para poder inserir óleo essencial. Então, você está ali no seu ambiente, colocando um difusor, por exemplo, você está difundindo um óleo essencial no seu ambiente de trabalho, na sua sala, no seu quarto. Então, ali você tem o quê? Você tem as propriedades das plantas, né? Que os óleos essenciais são retirados de plantas e podem ser retirados de várias partes da planta, tanto da folha, do caule, da flor, da semente. Enfim, a gente tem depende de onde aquela planta produz o seu óleo essencial. Então, a gente tem que ter a certeza, inclusive, da procedência desse óleo, quando a gente vai trabalhar com o objetivo terapêutico, principalmente, porque senão tudo que a gente estuda e que a gente propaga dos óleos não vai ser alcançado se você não tiver um óleo de boa procedência, então isso é extremamente importante. Mas a partir do momento que você tem ali um óleo essencial realmente 100% puro, natural, sem nenhuma presença de nenhum contaminante, nenhuma adulteração feita naquele produto, você tem ali então as propriedades que vão te trazer na parte física grandes benefícios, porque eles têm ali substâncias químicas naturais, porém químicas, que são responsáveis por dar efeitos realmente no corpo físico. Então, o efeito Uhum. mais fisiológico, biológico mesmo, ajudando em várias questões e desafios que a gente pode ter ali, como suporte, como apoio, também como help, quando a gente precisar de algum auxílio que seja mais físico mesmo. Mas, além disso, eles vão para o plano mental e o emocional. Porque quando a gente inala os óleos essenciais, eles partem assim, aqui pelo nosso sistema olfativo e alcançam aqui em cima o nosso sistema límbico. E o nosso sistema límbico nada mais é do que o responsável pela nossa. Eu sempre falo que é a nossa caixa preta, né? É o nosso processo ali de memória, nosso painel de controle. Então, ali, esse painel de controle ele é responsável por organizar nossas emoções, por disparar os hormônios do bem-estar ou hormônios do estresse. Então, quando você inala as moléculas do óleo essencial, essas moléculas vão alcançar o seu sistema límbico. E ali são passadas realmente mensagens químicas ali para o seu sistema límbico, dizendo o seguinte: tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Ou você precisa, ou dar um start ali de motivação, ou te dar uma equilibrada porque você tá demais, né? Então eles vão realmente Uhum. passar uma questão muito forte de equilíbrio mental e emocional. Então, eles podem te trazer foco, podem te trazer concentração, pode trazer aquele start mesmo de criatividade, de clareza mental. Então, isso auxilia muito. Na parte emocional, vai trazer essa questão de trabalhar as emoções negativas, né? Se você estiver mais entristecido, passando por um momento mais difícil, ou você estiver pessimista, um pouco mais deprimido. Então, ela vai te dar uma sensação muito melhor, vai te facilitar o processo de lidar com isso. E, além disso, ainda, a gente tem todo o campo vibracional dos óleos essenciais, que são aqueles que vão ter um efeito muito grande na nossa espiritualidade. Então, toda a nossa energia. Então, se a gente pensar que toda planta, ela emana uma vibração, né? A gente tem ali um campo energético da própria planta, né? Já é altamente comprovado cientificamente isso. Então, a gente sabendo que a planta emana uma energia, ela se doa a partir do momento que ela se transforma em óleo essencial, e aquele óleo Uhum. essencial sendo 100% puro, ali, sem nenhuma adulteração, sem nenhum processo que interrompa essa natureza dele, ele está totalmente impregnado dessa vibração.
Então, a gente pegar a frequência de um óleo essencial é altíssima. Então, até sempre faço uma comparação, um paralelo muito interessante com a escala das emoções do Dr. Hawkins. Se você pesquisar na internet, você tem lá, né, a escala das emoções, que são as vibrações alcançadas em hertz pelas qualidades de emoções, né? Então, as emoções mais positivas e aquelas mais densas que vibram mais baixo, né? Menor quantidade de hertz. E quando a gente tem essa medição das emoções em hertz, para você ter uma ideia da potência de um óleo essencial, os óleos essenciais são medidos em megahertz. Eles nem são hertz, eles são megahertz. Então, só por isso, de você ter um contato mais íntimo, né, com o óleo essencial ali, dele estar presente, uma conexão sua com o óleo essencial, você já dá aquela elevação na sua vibração gigantesca, porque você está tendo, no mínimo ali, hertz com megahertz. Então, já tem um boom, um salto quântico de energia. Demais. E é muito legal, porque aí quando você toma consciência disso, você consegue usar esses óleos essenciais, então, em seu benefício. Seja físico, seja mental, seja emocional, ou seja vibracional e energético e espiritual. Então, você tendo consciência disso, aí é infinitas possibilidades. O céu é o limite. Gente, que incrível, que explicação perfeita, assim. E eu acho que só realmente para entender tudo isso sentindo a potência mesmo, né? Eu tô aqui Sim. usando o difusor, gente, de lavanda, e o motivo é porque realmente eu precisava acalmar mais os meus pensamentos. Eu assistindo uma live sua que a lavanda seria super recomendada. E, o meu dia acaba sendo diferente, incrível. E uma coisa que também eu vi na live é que às vezes a gente tem uma memória, e eu postei que eu estava usando o de lavanda, e uma amiga falou assim, ai, lavanda é colinho de mãe. Eu falei, não, minha mãe não tinha cheiro de lavanda, né? Então, isso também, por isso que é importante que você sempre dá muitas possibilidades dos olhos para a gente ver qual que se conecta melhor com a gente, né? Que existe essa memória olfativa, né? Exatamente. Então, isso é muito individual. A gente tem algumas regrinhas básicas que são aquelas assim, que os óleos essenciais têm uma tendência maior a dar alguns efeitos, né? A pessoa perceber alguns efeitos que são mais generalizados, assim. Mas essa Perfeito. questão da memória olfativa é extremamente importante porque você pode ter registros, por exemplo, do lavanda, como essa amiga sua falou, que realmente para ela lembrou, provavelmente um cheiro de um shampoo, uma colônia, alguma coisa Da que mãe. lembrava de lavanda e que aí fez essa conexão rapidamente com ela. Energeticamente, sim, a lavanda tem essa questão de colo de mãe. Ela vibracionalmente, ela traz essa sensação de colo, porque é um óleo essencial extremamente feminino, ele é floral, então ele tem uma questão muito ligada ao amor. Todos os óleos essenciais florais têm uma ligação muito grande com o amor. Então são suaves, são ternos, né? Eles são aquela coisa de aconchego. Mas a sua própria memória, ela vai fazer conexões diferentes. Então, pode fazer uma complementação individualizada e por isso que é muito legal você ter a diversidade que a gente tem de óleos essenciais, porque às vezes um óleo que para mim vai despertar, nossa, para mim voltei lá em tal tempo que a memória era incrível, de repente é uma conexão totalmente diferente. Nossa, para mim não, para mim eu fui para outro lugar, não tinha nada a ver com isso, porque é você, né? E aí ele se integra à sua personalidade, ele se integra à sua individualidade. Então essa conexão do óleo com você é uma outra sinergia. Então a gente faz assim uma outra combinação. E aí, por isso que eu sempre faço, assim, ó, não fica preso somente a protocolo. Experimenta. Porque a gente dá, como aromaterapeuta, a gente dá algumas indicações que provavelmente serão interessantes, porque vão te auxiliar nisso. Mas caso não dê resultado, tenta o do lado, tenta o próximo. Porque às vezes a sua resposta vai ser muito melhor com ele do que com o outro. Então, é respeitando essa individualidade mesmo que a gente tem os maiores alcances, né? Perfeito. Tanto que pra mim, lavanda era um cheiro de limpeza. Eu chegava no meu quarto tá limpo. É isso que eu sentia. Sim. Vivi, eu trouxe aqui, então, algumas situações, né, que nessa conexão com o propósito de realmente viver algo maior, a gente acaba vivendo e às vezes a gente não consegue explorar e viver essa realidade. E daí você passa pra gente qual que é o mais indicado. Tá. Um que eu trouxe aqui, que até pegando um gancho um pouco da sua live, é a falta de motivação, né? Tanto no sentido de tipo, ai, mas vai dar certo, que é tanta dificuldade que a gente acaba vendo à nossa frente,
né? E eu queria que você passasse para a gente o que a gente pode fazer nesses momentos. Essa questão da falta de motivação é muito interessante. Você sabe, se você já acompanha um pouquinho meu trabalho, você sabe que eu sempre puxo o fio, né? Eu sempre vou dando a puxada de É por isso que eu adorei. o que está por trás dessa falta de motivação aí. Porque a gente fala só falta de motivação, pode ser N coisas, né? Pode ser uma fase que você está passando, um momento que está mais difícil, mas E que também. gera autossabotagem também, até para a gente pegar o gancho da live, né? Às vezes é uma falta de Isso aí. motivação. Isso aí. Até mesmo a própria questão da autossabotagem, a falta de motivação, a falta de motivação ela está interligada com a autossabotagem, porque quando você se autossabota, né, tem as ferramentas que você utiliza para se autossabotar. E essa falta de motivação é uma delas. Então, Perfeito. dos gatilhos que a gente tem de sabotagem é realmente essa falta de vontade, falta de ânimo, falta de aquele pique, aquele primeiro impulso que não vem. E aí, normalmente, Perfeito. por que não está vindo aquele impulso? É muito comum a gente perceber aquela falta de impulso vindo de uma sensação de não merecimento. Isso é muito, muito comum. Muito Porque a comum. pessoa, às vezes, tem um planejamento, ela tem um sonho, ela tem um projeto, ela tem algo ali, sabe? Aquela vontadezinha que está ali, algo Perfeito. dentro dela projeta, mas por trás disso tem também esse não merecimento, algum sentimento de você, mas eu acho que isso não é para mim. Eu Perfeito. acho que eu não dou conta disso. Que lindo tal fulano alcançando aquilo ali. Tô vendo, nossa, o máximo eu queria muito estar alcançando aquilo ali, mas isso não é para mim. Eu Muito não comum. mereço, eu tô abaixo da média para isso. É como se a outra pessoa tivesse algo muito além de você e por isso ela é merecedora e você não. E isso está muito Perfeito. ligado à autoestima. Então, você vê como é que uma coisa vai puxando a outra. Muito, Então, total. você tem ali esse processo do não merecimento, e esse não merecimento também puxa essa baixa autoestima. O que vozinha é essa que tem ali dentro e que fala que por que você não é merecedora? Né? O que você acha que você é a menos, né? Você é menos do que alguém que está lá realizando, está conseguindo isso, por quê? E aí, quando você toma consciência disso, é o primeiro passo para a sua mudança. Porque não adianta eu falar que, ó, usa tal óleo para te motivar. Pode, a gente pode trabalhar os cítricos aqui. Os cítricos vão ser incríveis para isso, porque os óleos cítricos te dão energia, te dão gás. Mas o que você vai fazer com uma energia que ela vem se você não tem a autoestima suficiente para sustentar? Por que essa motivação? Porque a motivação a motivação é o primeiro passo, ela te dá aquele início, mas não é ela que vai fazer seu sucesso. O seu sucesso Perfeito. ele vem muito mais da disciplina do que da motivação. E a motivação, ela dá aquele primeiro passo, mas o que vai conduzir você para onde você quer é a disciplina. Então, se você não tem ali uma real condição de se enxergar realmente aonde você quer chegar, de ter esse propósito, de se sentir merecedora, de querer realmente aquilo ali e de falar, não, eu posso e eu consigo, mas de verdade, não da boca para fora, mas sentir isso mesmo, você pode usar litros de cítricos que não vai manter isso. Você vai ter aquele gás inicial, mas você sabe aquela. E depois, de novo. Aí no dia seguinte você precisa outro cítrico, assim, e vai ficar nesse tobogã. Não é legal. Vivi, eu vou até fazer um parênteses aqui, porque o que você está falando é tão especial, porque eu gosto da sua visão realista de que a solução ela não vem de uma única coisa. Ela é feita de uma forma holística, né? E eu não gosto de mensagens muito sensacionalistas que falam, não, toma isso que vai resolver. Gente, não, isso Pílula mágica. não é, né? Enquanto a gente fica se conectando com essa expectativa, a gente vai gerar muita frustração. Então, eu acho isso muito especial, muito importante. Desculpa, te cortei, mas eu precisava falar. Imagina, mas é perfeito. É isso aí mesmo. Porque quando você fica na busca dessa pílula mágica, você deposita, às vezes, num próprio óleo essencial, a solução total do seu problema. Olha, eles são incríveis, realmente são espetaculares e podem te levar para altos níveis de desenvolvimento pessoal, profissional, etc. Porém, o que vem maior deles é justamente essa tomada de consciência. E é essa tomada de consciência que o óleo essencial vai te trazer, é que vai te facilitar o processo da sua ação
dentro da sua história. Perfeito. Porque você nunca vai poder ficar o tempo todo como coadjuvante. Você tem que lembrar que, né, aí você vai colocar o óleo essencial como ator principal da sua vida, não é mais você. Não. Não, sempre vai ser você. Sempre vai ser 100% você. Então, quando você tem isso muito claro, você busca o óleo essencial para quê? Para ele te trazer essa consciência de você realmente enxergar onde está esse gatilho. Então, se eu percebo que está faltando essa energia, porque eu não tenho, estou me auto-sabotando, porque não vem uma motivação necessária. Se essa motivação não vem porque eu não me acho merecedora, se eu não me acho merecedora, é porque tem uma baixa autoestima ali. E aonde está essa baixa autoestima? Em que medo está isso? Né? Porque normalmente está ligada a medo da crítica, em algum momento, às vezes, que você foi apontada, foi colocada e que aquilo ali gerou um registro muito forte. E a partir daquele momento, você se autodiminui diante do outro. Então, você começa sempre a achar que você é pequenininho, outra pessoa é maior, porque em algum momento da sua vida, alguém se mostrou grande para você e te diminuiu. E aí você comprou isso como verdade. Quando você comprou isso como verdade, porque aí você é 100% responsável. Eu sempre acho interessante isso, porque as pessoas às vezes falam, a culpa de estar acontecendo na minha vida é fulano de tal que me maltratou, que fez isso lá na minha infância. Olha, gente, ok, pode ter sido extremamente desagradável, pode ser um pivô de uma história aí. Mas, porém, contudo, todavia, era você na história. Então, como você absorveu isso, é que faz toda a diferença. Porque você é que absorveu de uma forma que até hoje pesa para você. A pessoa já fez, já passou, tá lá com a história dela, sabe sei lá o que aconteceu. Mas você continua carregando isso, né? Você continua carregando esse processo. Então, quando você usa um óleo essencial mais profundo, além do cítrico, para te dar essa energia, e você vai buscar, por exemplo, no ylang-ylang, no gerânio, que são óleos que vão buscar essa autoestima, esse contato seu e te mostrar, peraí, quem é você? Né? Olha, É o que te contaram e que você comprou essa história e acha que é verdade, ou você realmente é o que você é? E aí, esses óleos essenciais, como ylang, como gerânio, como olíbano, eles vão fazer uma conexão sua com você e fazer com que você se autovalorize. Então, assim, aí você começa a despertar. Então, assim, é muito mais do que usar um cítrico para te motivar. Você tem que começar lá na base. O cítrico é importante porque ele vai ser muito legal para te dar a vibe que você precisa, para ter pique, para ter vontade de correr atrás. Mas antes disso, você precisa mergulhar ali num gerânio, no ylang, no olíbano, para primeiro se encontrar com você. E aí descobrir de onde você veio. Porque a pergunta que eu sempre falo é essa. Você sabe de onde você veio? Porque se você sabe de onde você veio, não tem como ter baixa autoestima. Se você realmente sabe de onde você veio. Agora, se você tem baixa autoestima, infelizmente você ainda não descobriu de onde você veio. Porque de onde você veio, você é imagem e semelhança de quem? Né? Então, ponto. exato. Aí é o contraponto que a gente faz de buscar a espiritualidade. Quando você compreende a sua natureza, a sua centelha divina, de onde você veio, você reconhece isso, primeiro para você. Não é reconhecer para o outro, não é reconhecer para fora, é reconhecer para você. E aí, quando você realmente reconhece isso em você, para você, aí sim está no momento de você começar a reverberar isso no outro. Mas as pessoas às vezes querem forjar uma casca de um empoderamento também, que às vezes é totalmente fake ali, uma casca de movimento, mas internamente não é nada daquilo. Aí o que acontece? Fica o tempo todo aquela estrutura vazia. E a pessoa não entende por que às vezes não dá certo. Porque não está verdadeiro, não tem conexão ali ainda. Você quer, às vezes, se projetar em algo que você gostaria de ser, mas você ainda não é. Mas você ainda não é porque você não se reconheceu ainda como ser. E aí, quando você se reconhece como ser, aí você está pronto para ganhar o mundo. Gente, eu tô hipnotizada. Tipo, jura que eu tenho que perguntar mais ou deixa eu só falar? Que especial isso que você tá falando. E uma dúvida que me veio. Então, você falou muito do Jerônimo? Gerânio, é o Gerânio, gerânio, ylang-ylang lang-lang, e o perfeito, olíbano. o Líbano. E a pergunta é,
Quando eu me conectar com esses olhos, talvez eu comece realmente a ter um contato interno, uma introspecção e comece né, a me reconhecer. E eu faço isso como algo complementar, ou você fala para mim, não, Nath, sempre faz isso em paralelo com uma terapia que vai te ajudar a tirar esses nós? Como que você recomenda pra gente? Esse trabalho é muito interessante que ele seja sempre um todo, né? Como eu disse, você não vai buscar Perfeito. apenas, e inclusive o uso com óleo essencial, eu sempre falo isso, ele tem que fazer parte do seu cotidiano e de forma, ele tem que ser inserido no seu dia a dia. Não é utilizar o óleo essencial como se ele fosse um medicamento alopático que você está ali usando naquele período, eu vou curar esse processo e acabou, nunca mais eu preciso disso mais e ponto, acabou. Não. O ideal é que você tenha esses óleos como um suporte seu. E aí eles entrem no seu cotidiano e eles podem entrar de diversas formas. Então você pode fazer o uso aromático, principalmente se você quiser esse benefício mais ligado à área emocional e mental. O mais importante é o uso aromático. Então é realmente pingar uma gotinha na mão, inalar, colocar no seu difusor de ambiente, colocar no difusor pessoal de colarzinho, pingar ali e andar ele com você. E aí na hora que você sente que tá meio, nossa, baqueei aqui um pouquinho, aí você vai lá e inala. Então, tem como help ali, mas fazer uma inserção. Uma outra forma que eu sempre falo que é muito legal para a gente usar, e que você acaba tendo um benefício muito grande dos óleos essenciais, é acoplar nos seus cosméticos naturais. Olha que Então, você legal. usar, por exemplo, um creme que é maravilhoso para a pele, por exemplo, gerando espetacular para a pele. O Ylang Ylang também são óleos que já vão ter um efeito físico mesmo, de anti-rugas, anti-sinais, linhas de expressão, tudo que você quer mesmo de um cosmético. Porém, principalmente na região onde você vai aplicar, você está inalando, está sentindo o aroma dele. Então, você tem realmente um cosmético terapêutico. Você está ali fazendo um uso do seu cotidiano, mas você tem um benefício ali que você está agregando muito valor. Então, e fora isso, você realmente, quando tem uma intenção, né? Então, assim, você vai fazer esse uso consciente, não. Eu preciso realmente trabalhar minha autoestima, eu preciso voltar para mim, ter essa consciência. Então, você tem aquele momento que você inala e trabalha a respiração junto com a consciência. Você aí, naquele momento, você sabe que você está trabalhando. E aí você faz o quê? Você impulsiona. Então, você faz um movimento muito maior ali, porque você une o ato do óleo, da aplicação do óleo essencial com a sua intenção, com a consciência do uso. Então, você sabe que naquele momento ali, poxa, é o momento que eu estou tirando para me reconhecer. E aí você vai se tocar daquilo ali, vai entender o processo, vai se abrir. E aí, naquele momento, às vezes, gente, vem starts, caem fichas assim que você fala, nossa, olha que besteira que eu tô fazendo, porque como é que eu fui me falar que eu sou uma burra, que eu sou idiota? Como é que eu falo isso pra mim mesma? Aí você fala, nossa, como que eu fui falar isso? E aí você vai, ai, desculpa, né? Imagina por que eu fiz isso. Aí vai pro espelho e fala, nossa, eu não podia ter falado isso. Né? Então, assim, te ajuda a realmente mudar esses pequenos atos errados que a gente às vezes tem, porque foi falado pra gente, a gente comprou a verdade, e aí lá no futuro você se pega, às vezes, toda hora, uma coisinha boba que você faz, você fala, ai, você é burra, ai, como você é idiota, ai, só podia ser você mesmo para fazer isso. Por quê? Por que você está falando isso? Se você buscar lá atrás, alguém falou isso para você. Lá atrás. E aí você comprou isso como verdade. E aí, automaticamente, em momentos onde você for desafiada, isso vai surgir e você vai falar solto, assim, ai, burra, tonta, ai, que não sei o que, nossa, entendeu? E aí, quando você toma consciência disso, você fala assim, gente, eu não posso falar isso. Meu pai, como é que eu falo uma besteira dessa, né? Não. E aí você aprende, às vezes, a rir dos seus erros, a perceber que errar é humano, que acontece sim, você não tem que ser perfeita, né? Outra coisa, ficar buscando esse estereótipo da perfeição é outra cilada terrível, né? Que a gente fica nessa busca de que perfeito, perfeito, perfeito. Não, é compreender que, poxa vida, vai falhar sim. Por mais que a gente tente, vai falhar, porque faz parte da condição humana. Então, aí você começa a compreender e falar, poxa, nessa vacilei. Aí, beleza, vacilei, tá legal, tá tudo normal, mas eu não sou burro idiota e tal, porque eu cometi um erro. Cometi uma falha, que é humano, dá a volta por cima e segue. Perfeito. E a gente entra na liberdade que é ser vulnerável, né? Quando a gente realmente tem esse senso de valor muito bem trabalhado,
cara, não tem problema, eu sou vulnerável, eu vou errar, vou acertar. E daí você vira um motor, né? Tipo, cara, não tem problema se eu errar, tô indo, vou andando, vou andando. É o Perfeito, Vivi. segredo da vulnerabilidade. Isso que você pegou, esse gancho, é espetacular. Porque quanto mais você ficar nessa questão de buscar só a perfeição, mais te afasta do seu propósito, mais te bloqueia. Porque é aquela frase que ficou muito conhecida, né? O jargão, antes feito do que perfeito. Então, Perfeito, quem busca muito perfeito acaba não fazendo. Acaba não fazendo. perfeito, Então, perfeito. você acaba colocando muita trava, muito bloqueio. E quando você vê, às vezes, a pessoa, eu vou fazer assim mesmo, tá indo, vou fazer o meu melhor. Não é fazer porcaria. Vamos separar uma coisa da outra. Não é nem você Exato, buscar a perfeição, mas também nem fazer uma porcaria, porque, eu vou fazer de qualquer jeito mesmo. Não. É buscar dar o seu melhor dentro do contexto que você está fazendo. Mesmo que ele não saia perfeito, mas é o seu melhor. Se é o seu melhor naquele momento, tranquilo, tenho certeza que depois o melhor vai ser ainda melhor. Porque aí você tem a consciência de que você está naquela evolução constante. O tempo inteiro você exato, busca a evolução, a melhora. Né? Não é a perfeição, exato, é a melhora, é a busca do melhor. Sempre melhor. exato. Exato. Nossa, Vivi, maravilhoso. Eu vou trazer aqui uma outra situação que é a oposta, que é no caso que quando a gente não tem essa motivação, na verdade é porque às vezes eu sou muito área, assim, penso, 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 e às vezes eu não consigo focar de uma forma a gerar resultados. E isso me fazer me sentir o quê? Mais segura, mais otimista, né? E eu queria que você desse sua palavra sobre esse outro ponto da falta de motivação. Sim, isso é muito comum, inclusive, porque a gente fala que é a pessoa que planeja demais, né? Então, às vezes tem um índice de criatividade muito grande, então tem uma facilidade muito grande de ter ideias. Vem inúmeros projetos, né? Eu falo que o que me salva, eu que eu sou peixes com acidente de escorpião. Porque o peixes, meu lado peixes é justamente isso daí. Então é Uhum. aquela mente que está o tempo todo, gente, eu não sou eu se eu não estiver criando alguma coisa. O pessoal que me conhece mais fala que meu sobrenome é projeto. Eu estou sempre envolvida com o projeto, eu estou sempre criando alguma coisa, agora é isso. E por que não faz, a gente não faz isso? E por que não faz assim? E por que aquilo? Então o lado pisciano é esse lado que traz uma ligação muito grande com a criação, né? Com a Perfeito. intuição. Apesar de ser um signo de água, não é ar, mas ele tem uma profundidade muito grande nas emoções, na sensibilidade. Então, com isso, tem uma facilidade muito grande de viajar. Viaja na maionese mesmo. Então, é o que você Uhum. está falando. O ar também é muito isso. Tem muita ideia, muito projeto, mas aí tem a dificuldade de quê? De enraizar, de botar para acontecer. E aí vão morrendo, como diz, as ideias morrem no nascedouro, né? Então, elas ficam Exato. ali e daqui a pouco aí pronto, porque ela perde o tempo dela e vem outra. Aí, Perfeito. e aí também não colocou em prática, já veio outra. Então, se você fica muito Perfeito. nessa, você fica num ciclo só de criação, né? Exato. Então, assim, você precisa ter a capacidade de tanto essa conexão com a criatividade, mas ao mesmo tempo colocar isso em movimento, colocar isso em prática. E para você colocar isso em prática, você precisa atuar muito no chakra básico, né? Bem é terra. Então, porque quem realiza é ligado à terra, tem que ter ali o chakra básico. Então, o processo de realização, e olha só que interessante a gente fazer esse paralelo, que quando você percebe que você precisa atuar muito no chakra básico e chakra umbilical, que são aqueles que são mais responsáveis pela ação, pela nossa conexão com a terra e realização, estão muito ligadas aos chakras mais densos, né? Aí você vai perceber que está muito ligado ao medo. E o medo, quando você está com medo, você sente um frio aonde? Aqui na barriga, né? Na barriga. Então, Perfeito. observa bem aonde você tem ali seu chakra umbilical e a ponta do básico. Então, Perfeito. o que te bloqueia? O que te trava de fazer as coisas? É o friozinho na barriga, é o medo que te dá de realmente não conseguir realizar. Então, você Perfeito. tem ali um processo oposto ao que você quer fazer. Então, você precisa ter óleos essenciais ali que te ajudem a essa conexão com a terra e a reforçar e fortalecer o seu chakra básico, porque é ele que vai sobrepor a questão do medo. É ele que vai realmente fortalecer a sua ação apesar do medo. Não é não ter medo, porque o medo vai existir. Ele faz parte.
Ele só não pode te bloquear, ele só não pode deixar de te paralisar. Então, quando você usa óleos essenciais que são mais terra, que são, por exemplo, um vetiver, por exemplo, a gente tem ali os óleos essenciais de árvore, né? A gente tem ali copaíba, a gente tem óleos essenciais cipreste, um pinheiro siberiano, são todos óleos essenciais, cedro, que vão te trazer o quê? Coragem. Eles vão te trazer aquela questão de, não, eu vou. Eu tive a ideia, mas agora eu preciso fazer. E aí, você tem então aqueles óleos como, olha só que legal se você une tudo. Você tem ali os óleos essenciais, por exemplo, florais, que são gerânio, lavanda, como eu disse, para poder te fortalecer a autoestima. Aí você vai buscar um hortelã-pimenta e os cítricos, por exemplo, que vão trabalhar muito aqui no mental, para poder te dar criatividade, te dar energia, te dar gás, a motivação para você realmente fazer algo, mas a força para realizar vem dos óleos essenciais de terra. Então você vai buscar um vetiver, vai buscar um copaíba, um cedro, óleos essenciais que vêm de árvore, para você ter a coragem e a firmeza para colocar a sua ideia, a sua criação em prática. Senão você vai continuar nesse processo muito ali, ó, muito na ideia, mas não vai lá e não faz. Então, esses óleos mais de árvore, e o próprio hortelã-pimenta, que é um óleo que é para foco, ele te dá meio que um empurrão, sabe? Aquele óleo que chega atrás de você e fala assim, vai, vai, faz. Para de enrolar, vai. Então, esses Gente, óleos fazem esse movimento. Enquanto o floral vai e te pega no colo e fala, enxerga quem é você é linda, você é maravilhosa, você é isso. Chegam esses mais terra e fala, para de enrolar, bora! Agora você eu vai falar com adoro. você, vai. Nossa, tá tudo anotado aqui. E você pegou exatamente esse ponto, que eu acho que esse ponto da gente pensar demais é que não existe risco no pensamento, né? Não existe dificuldade, as coisas saem realmente como a gente espera, né? E um dos pontos, Vivi, que eu tenho conversado muito, a gente está nesse processo de reconexão com uma nova carreira, a gente acaba se prendendo muito na etapa dos estudos, né? De aprender e tudo mais, que é realmente uma etapa importante, mas que ela é precedida pela ação, né? E quando a gente traz esses olhos, realmente, nossa, fabuloso, assim, galera, descobrimos a cura. Óbvio, Mas sempre isso com é uma um forma holística, processo né? bem delicado mesmo, viu, Nath? Porque olha só, nesse momento onde você entende como funciona esse processo, isso que você falou de ficar às vezes só na busca do conhecimento, é a pessoa que fica só afiando o machado o resto da vida, né? Ela tá querendo sempre Perfeita, deixar tudo preparadinho para quando ela tiver sentindo que ela perfeita, está firme, aí ela vai começar. E aí a gente cria o que a gente costuma chamar no mundo do empreendedorismo de obesidade mental. Porque você perfeita, vai enchendo a mente de muito conhecimento, você não coloca aquilo em prática, você não faz. E aí perfeita. morre de novo no nascedouro, você fica ali só Exato. cheia de projetos. E aí a dica que eu dou é a seguinte: não espere, porque esse momento da perfeição, de você sentir que você está pronto, ele nunca vai chegar. Porque Perfeito. sempre você vai sentir que algo precisa ser melhor, que você ainda não está pronta, que você ainda não está preparada. Então, o que eu digo, o que eu falo de dica é o seguinte: bota o pé no caminho. Bota o Perfeito. pé no caminho, do jeito que está agora. Né? Com o pouco conhecimento que você tenha, mas muito com a vontade e com o seu desejo real de dar certo. E aprenda Exato. fazendo, porque é caminhando que se faz o caminho. Não espere enxergar o caminho Perfeito. inteiro, prontinho. Ah, eu estou com tudo dominado ali. Pega Perfeito. esse embasamento, une com esses olhos para o momento certo, para te dar essa coragem, para te dar esse start ali e bota o pé no caminho, porque quando você colocar o pé no caminho, você vai descobrir que o próximo passo aparece. Naturalmente as coisas vão se clareando, né? A gente tem uma lanterna na mão. Lanterna você só vê 2, 3 metros na frente. É o que a gente consegue. Depois a lanterna vai clareando. E eu acho bem legal a gente trazer essa percepção, porque esse fato de estar sempre estudando e pensando causa uma falsa impressão de progresso. Não, você está fazendo? Tô. Eu estou estudando. Eu estou estudando. Eu estou estudando, né? Maravilhoso. Um outro, Vivi, que eu queria também trazer, já aproveitando que nosso tempo está quase acabando.
nesse momento nosso de transição, tem muita gente que ainda está no trabalho antigo e tendo que viver realmente esse negócio. Meu, eu tenho que estar aqui porque eu tenho que gerar o dinheiro para eu ter uma segurança, tá planejado, mas é um momento muito chato. Eu sei porque eu vivi esse momento, né? De não querer estar mais naquela realidade, mas sendo necessário. Alguma coisa que pode ajudar para deixar esse momento um pouco mais leve pra gente? É um momento de transição, né? Então, assim, Perfeito. você está querendo se libertar de algo que está ali Exato. ainda, mas você precisa enfrentar a fase. Então, assim, Perfeito. precisa passar por aquilo, porque também não dá para virar as costas e chutar o balde. Eu sempre falo Exato. assim, você precisa realmente se estruturando para você dando passos mais largos. Eu falo que isso é responsabilidade também. Não é porque você Perfeito. tem ali altos planos, altos projetos, que você também vai chutar tudo e vai encarar, porque você precisa ter um pouco de responsabilidade e sabe disso. Mas também você não pode ficar preso a esse movimento anterior. Então, é um fio de navalha realmente para você conseguir se desvencilhar, ou seja, você perceber que é uma transição. Então, ou seja, você conseguir vivenciar o momento sabendo que você apenas está, você não é. Então, quando você tem essa consciência de, não, olha só, eu estou fazendo essa fase aqui, que não é a minha realização, não é o que eu quero fazer, mas nesse momento é necessário, por mais que eu não goste, mas nesse movimento é necessário para que eu tenha condições de fazer realmente o que eu quero. Então, quando você tem a consciência disso, te facilita o processo de se desvincular serenamente desse processo, porque você sabe que você apenas está. Eu dou uma ideia disso. Uma pessoa que colega minha, que reclamava demais sobre isso. Ela falava assim, Vivi, eu não consigo me posicionar como terapeuta. Justamente por isso. Por quê? Meu sonho é ser terapeuta, eu amo ser terapeuta. Mas eu preciso ser secretária para manter, porque eu não consigo ainda ter meu espaço, não consigo ter cliente suficiente para poder atender e me bancar. Então, para isso, eu preciso me manter aqui como secretária, porque é meu ganha-pão e eu não posso fazer isso. Mas eu tô achando que eu vou ficar o resto da vida como secretária sem realizar meu sonho de ser terapeuta. E eu fiz uma pergunta para ela que ela falou que foi crucial. Eu falei com ela assim: quando alguém pergunta para você o que você faz, o que que você fala, o que que você é? E aí ela fala assim: ah, eu sou secretária, mas meu sonho é ser terapeuta, eu gosto muito. Assim, eu falei, já tá errado aí. Já tá errado aí. Porque quando você fala eu sou, você está colocando secretária depois do eu sou. Então, se você fala eu sou secretária, você vai firmar para você que você é secretária mesmo. E o projeto de terapeuta, ele vai ficar no seu sonho sempre, sempre, sempre. Então, o primeiro ponto, você pode falar assim, olha, eu sou terapeuta, mas eu estou trabalhando como secretária. Ponto. Você deixou Olha, de afirmar que você mas para mostrar que você está. Ou seja, é uma transição. Você não está afirmando ali. perfeito. E um óleo essencial que ajuda muito nesse processo de transição é o cipreste. O cipreste ele Que ajuda muito preste. porque ele é fim de ciclo. Então ele te traz essa noção real de mudança de fase. Então o cipreste vai te ajudar muito a ter essa consciência da transição, a aceitar a transição e realmente olhar para o futuro, para frente e não ficar apegada ao passado. Então o cipreste é Maravilhoso. para esse tipo de ação. Vai te ajudar muito a fazer essa transição, como você diz, de uma forma mais suave, mais serena, mas muito cuidado com o que você coloca depois da palavra eu sou. Porque se você Perfeito. fala eu sou algo que você não quer ser, infelizmente não é isso que você está falando, né? Olha que especial isso. E realmente, quando a gente pensa em manifestar as coisas na nossa vida, a gente tem que sentir, pensar e falar em coerência, né? Então, às vezes, a gente acaba postergando essa realidade de vir para a nossa vida pelo simples fato da gente estar afirmando que a gente está vivendo aquela realidade. Maravilhosa essa dica. Isso. Maravilhosa. E ajuda imensamente. E ajuda muito mesmo. Gostei muito. Vivi, a gente. Meu Deus, mas essa live aqui com você, já descobri que numa live só não dá, não. Você vai ter que voltar outro dia aqui, Vivi, com a gente. Eu queria, já finalizando, falta 5 minutinhos, eu queria que você falasse hoje quais os trabalhos que você faz. Fala pra gente como que a gente consegue se conectar mais com você. Então, olha só, prazer imenso mesmo, né? Como eu te disse, estar aqui com você. Mas esse trabalho mesmo, eu falo que assim, que é meu propósito. Como você começou o tema hoje falando sobre propósito,
né? O meu propósito está muito ligado a isso. Eu faço, o meu Instagram é o Luz da Luz 18, né? E lá eu faço uma live toda quinta-feira, sempre sobre os Maravilha. óleos essenciais. Cada quinta, 21 horas. Toda quinta fixo lá, 21 horas. E a gente vai variando os temas, né? Então, cada semana a gente fala um tema diferente, fala sobre de que forma que os óleos essenciais podem te agregar valor mesmo em todos esses aspectos, seja o aspecto físico, seja o mental, o emocional, o espiritual, mas é isso. E a gente tem a minha ideia com os óleos essenciais, ela é muito forte no praticar os óleos essenciais. É muito mais do que você usar o óleo essencial. Quando você realmente pratica o óleo essencial no seu cotidiano, no seu dia a dia, você trazendo isso para perto de você, é que as grandes mudanças acontecem. Então, é aquilo que eu falei: você deixa de buscar a pílula mágica e passa realmente a inserir novos hábitos. Você começa a perceber a sua forma de conexão com o mundo, a forma como você pode se melhorar como pessoa. Então, a minha busca hoje em auxiliar as pessoas é justamente nesse propósito. É ajudar que as pessoas consigam ter uma vida plena. E a vida plena, ela é realmente impossível se você não tiver todos esses fatores interligados. Se você não tiver um processo de saúde física, mental, emocional, espiritual, tudo trabalhando holisticamente, de forma integral mesmo, sempre você vai estar com a sensação de que falta algo. Sempre vai estar com aquela questão de que, nossa, né, existe sempre um processo de infelicidade. Então, a gente fala de vida plena, nada mais é do que não é a perfeição em todos esses setores, mas são todos esses setores em desenvolvimento. Porque o que a gente vê, às vezes, são as pessoas travadas em alguns desses aspectos. Então, ou ela está travada no financeiro, ou ela está travada no físico, ou ela está travada no emocional, e aquilo ali vai gerando consequências nas outras faces da vida. Então, quando você coloca, como você diz, né, coloca o holofote em cima, coloca a lanterninha em cima disso, você enxerga e você começa a ter uma visão muito mais consciente do que é ser. E aí, dessa visão do consciente, eu falo que os óleos essenciais ajudam demais nesse aspecto, porque eles trazem essa bagagem, essa ferramenta. Então, a minha ideia com praticar óleos essenciais é trazer essa consciência. E a gente tem um movimento muito legal também, que a gente está falando aí, como você disse, né? Vocês têm essa questão de empreendedorismo, do profissional e tudo mais. Então, eu prego o empreendedorismo saudável. Né? Eu sempre falo que a minha hashtag é pratique óleos essenciais e hashtag empreendedorismo saudável. Porque é justamente isso. Você pode desenvolver um trabalho voltado para o bem, para ajudar as pessoas, para poder estar bem. A minha vida hoje é dedicada justamente dentro disso, a mostrar às pessoas que elas podem ser felizes fazendo o que elas amam, o que elas gostam, e ter nos óleos essenciais um suporte para isso. Seja um suporte físico, seja um suporte financeiro, seja o que for necessário, a gente está aí para colaborar. Né? Então, eu tenho os cursos, né? Tem o curso de óleos essenciais, tanto a gente tem o curso de aromaterapeuta, né? Porque eu formo aromaterapeutas, que é um curso mais longo, mais profundo, para quem quer realmente se tornar aromaterapeuta, né? Trabalhar com isso também. E tem os cursos básicos, que a gente fala que é o curso básico prático, que é para o praticante. É a pessoa que não tem, às vezes, a intenção de se tornar aromaterapeuta, mas ela quer usar e quer aprender a praticar isso no dia a dia dela. Quer aprender a fazer o próprio shampoo, o próprio cosmético, do jeito que ela usa de manhã, ela inala, ela passa. Então, ela inserir no cotidiano dela. Então, a gente tem lá o movimento, tem o meu site, né? Tem o luzvidaluz.com.br. Então, visitem lá, vai ser um prazer imenso. E fico muito feliz de estar aqui com você, compartilhando sobre isso. Acabou nossa vida dobradinha, vamos fazer o inverso. Eu vou te convidar lá também, para a gente trocar ideia. Adorei seu tema também de trabalho, achei incrível a sua proposta. Nossa, Vivi, como eu tô feliz, assim. O problema é só que se eu tivesse perto de você e não fosse tanto essa loucura, eu te dar um abraço agora, de tão feliz que eu tô de ter recebido você. Virtualmente. Ai, eu tô sentindo. E uma coisa que eu senti de compartilhar, que você me inspirou muito, é que eu sinto que o seu conhecimento tá tão incorporado, tão processado dentro de você, que você solta com tanta verdade, com tanta propriedade, que não tem como não pousar na gente, né? E isso, para mim, é uma grande inspiração de que a gente fale realmente a partir de um lugar de verdade, né? E isso tá muito claro. Você inspira a gente, você inspira a nossa caminhada
Parabéns pelo seu trabalho. Nossa, olha a quantidade de conhecimento que a gente pegou em 1 hora, gente. Imagina se a gente ficasse mais tempo aqui. Gratidão. Não consigo falar nada além de gratidão. E com certeza, saiba que você vai ser chamada mais uma vez para a gente conversar aqui. Por favor. Vai ser um prazer, tá? Vai ser um prazer imenso. E assim, fico muito feliz de ver o seu propósito, a ideia do seu trabalho, a ideia de ajudar pessoas também. É porque é uma fase realmente muito delicada que as pessoas vivenciam. Esse momento de transição, esse momento. A gente está no momento que as pessoas estão precisando se reinventar, né? Então a gente está precisando muito de pessoas assim, que trazem essa proposta de trabalho, que levam luz para a vida das pessoas. Eu falo que o meu trabalho com esse nome de luz, vida, luz, é porque eu acho que a vida ela precisa começar na luz e se encerrar na luz. Então, ela tem que estar dentro disso. E os trabalhadores da luz, como você também eu vejo que estão sendo chamados, né, convocados para poder ser essa clareza, né, esse momento que a gente está precisando de unir as forças, de levar pessoas para mostrar que tem algo muito legal que pode brotar dessa dificuldade, que algo muito bonito pode surgir disso. Então, esse processo de se reinventar, eu acho que assim, cabe a nós, né, que somos essas formiguinhas aí, de levar uma palavra, um momento, mas é um momento também que a gente tira a mente do negativo e mostra que algo muito maior pode surgir. Basta a questão de onde você coloca seu foco. Basta a questão de onde você coloca a sua intenção, aonde você está colocando a sua energia, porque aonde você coloca a sua atenção, aonde você coloca o seu foco, a sua energia está ali. E aí, quando você toma consciência disso, fica muito mais fácil seguir para cima, né? Nadar para cima em vez de nadar para baixo, pelo amor de Deus. Perfeito. É isso. É uma inspiração realmente que cada um possa estar aqui, ocupando o seu posto, exatamente como você falou. Que, cara, que o negócio vai acontecer, vai florescer. Ai, que lindo. Obrigada. Obrigada, Vivi. Eu agradeço. Depois eu vou ver se você me permitir, eu vou colocar essa live nossa lá no meu canal no YouTube. Por favor, por favor. Aí vai a gente ser um prazer. Tem que divulgar. Lá, porque, né, eu acho que o pessoal precisa conhecer pessoas como você também. E a gente vai sempre aumentando essa corrente do bem aí na ação. Né? O canal se chama Luz Vida Luz, vai estar lá disponível também. Então você manda ver aí no seu Instagram. Você vai deixar no IGTV, não vai? Eu vou deixar. Eu não sei se tem como eu deixar no IGTV e salvar também. Mas deixa no IGTV que eu consigo salvar lá. Você consegue pegar? Aí a gente coloca lá. Tá bom? Fechado. Aí vamos duplicando nossas redes aí. Com certeza. Tem assunto para mais 15 mil lives aqui. Bora! Bora! Obrigada, Vivi. Gente, boa noite para vocês. Durmam bem. Tchau, tchau. Gratidão, gente. Fico feliz. Tchau, tchau.